Eu continuo seguindo aqui o nosso Vinha de Luz e imagine vocês que só nele tem 180 assuntos para serem abordados, né? Ia ser muita coincidência se eu pegasse dentro desses 180 algum que a gente já tem abordado, mas me parece que não. Nós temos que fazer certos preâmbulos, temos que começar sempre alertando para certas situações que a gente pode encontrar no nosso texto. Os textos de Emmanuel são sempre muito diretos, embora para algumas pessoas pareça um tanto quanto rebuscado, né? Parece um pouquinho, tem um tipo de literatura que a gente não está muito acostumado. Então, primeiro eu vou fazer um preâmbulozinho e depois a gente vai dar uma pequena resumida no que está escrito aqui, para não precisarmos lê-lo totalmente. Mas o que acontece é o seguinte, nós como bons espíritas, né, a gente tem, ainda traz, desde a nossa primeira formação, dos nossos primeiros insights, aquelas primeiras coisas que as pessoas nos passaram, dessa quase inimizade entre espírito e matéria, né? Todo mundo sempre vai bater nessa tecla, os espíritas sempre vão bater nessa tecla de que a matéria é o grande complicador do espírito. Bom, a gente não pode afirmar isso em momento algum. Porque nós estamos revestindo o nosso espírito de matéria. Então, para começo de conversa, a gente já não pode se agredir nesse ponto, né? Se nós acharmos que a matéria é exatamente o maior problema que o espírito possa ter, então a gente está incorrendo no risco de achar que nós mesmos somos errados para nós. E é também outro equívoco, porque, na realidade, se a matéria fosse a causa dos complicadores do espírito, seria muito fácil, né? O que a gente tinha que fazer? Tira fora a matéria e está tudo resolvido. E eu não quero nem pensar nessa possibilidade, porque vai que tira essa matéria e eu sobro só perispírito e espírito, Deus me livre. Deus me livre, nunca posso nem pensar nessa hipótese de que eu ainda vou ficar para a eternidade tão incompleto como eu estou agora, tão necessitado de aprendizado como eu estou agora. Então, a gente precisa tirar a ideia de que a matéria é o complicador e passar a localizar que o complicador é o materialismo. Então, nós temos uma diferença. A gente tem que diferenciar isso daí. Matéria e materialismo não são a mesma coisa. O materialismo é o nível de importância que a gente dá para a matéria. É fazer com que a matéria seja o ponto primordial. Tenho certeza que agora todo mundo pensou que essa matéria, ou esse materialismo, que a matéria que nós estamos nos referindo para esse materialismo, seria só finanças. E não é. Nós temos uma série de outras coisas que podem ser anexadas dentro dessa situação do materialismo, que pode, de fato, dar muitos complicadores para o espírito. Então, matéria não é problema, materialismo é problema. Mas, para que a gente possa se localizar dentro disso daí, é preciso que a gente se aprofunde nas coisas do espírito. Sem o aprofundamento nas coisas do espírito, não tem possibilidade da gente localizar o materialismo. Nós localizamos a matéria. Isso, matéria. Isso, matéria. Isso, matéria. Mas as coisas que o materialismo pode pendurar no nosso perispírito é que são os complicadores. Para que a gente tem que fazer um preâmbulo que, para algumas pessoas, pode parecer até uma certa redundância, né? Porque a gente já falou disso algumas outras vezes. Porque o primeiro ponto,
o primeiro pensamento que Emmanuel faz do Evangelho para isso daqui, vai lembrar da gente de algo muito material e importante para a gente, que é o alimento. Jesus vai falar do alimento e a gente vai não perceber as entrelinhas na primeira leitura, e depois de percebermos as entrelinhas nessa leitura, a gente vai tentar achar não dar o devido valor ou a devida importância para a situação do nosso alimento geral. Porque nós temos obrigação conosco. A nossa obrigação é gigante, porque nós temos que manter o quê? A matéria. Nós temos que manter a nossa matéria. Nós temos que mantê-la de todos os jeitos. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é ficar em pé. A gente tem que achar um jeito de... Como é que o ditado fala? Saco vazio não para em pé, né? É a mesma coisa. Então, essa é a primeira matéria com a qual a gente deve lidar. Antes de entrar na entrelinha ou na metáfora que Jesus está usando, a gente precisa perceber a grande importância desse alimento para a nossa manutenção, para que a gente possa fazer essa ligação entre esse alimento que segura a matéria e o alimento que segura o espírito. Ah, mas o espírito se alimenta? O espírito não se alimenta, o espírito não tem fome. Como assim não tem fome? O espírito tem muito mais fome do que a gente. Por que o espírito tem mais fome do que a gente? Porque a gente acorda, toma café da manhã, depois a gente já sabe que tem o almoço, depois a gente já sabe que tem o café das 4, depois a gente sabe que tem a janta às 7h30. Então, em cada uma desses daí, esse primeiro alimento que eu fiz, já digeriu. Para que eu coloque o outro no lugar, ele digeriu. Então, o alimento do corpo some, desaparece, ele se transforma em energia, mas ao mesmo tempo ele abre espaço para que a gente tenha que colocar outro alimento no lugar. Como que o espírito vai conseguir fazer isso? Porque ele tem fome direto. O espírito tem fome direto de aprendizado, de melhoria, tem fome para que ele se transforme em perfeito. E a gente precisa dar esse alimento para ele diariamente, o tempo inteiro. Porque se a gente para de dar esse alimento para ele, o que vai acontecer? Ele vai morrer de fome? Ele não vai morrer de fome. O que vai acontecer com ele? Ele vai correr atrás daquilo que é o melhor, a matéria que o mantém vai oferecer para ele, que é o quê? Materialismo. A gente fechou o ciclo. Vejam que a gente fechou o ciclo do materialismo, matéria e alimento. Aí Jesus vai dizer assim, está escrito assim em Mateus, em João 4, versículo 34, está escrito assim: disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer e esse eu está com letra maiúscula, a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Vamos ver um contexto da onde isso aí foi colocado, da onde isso aí foi tirado. Jesus estava com os apóstolos saindo da Judéia e indo para a Galiléia, passou pela Samaria.
Aí, vocês se lembram do poço de Jacó, né? Provavelmente vocês já devem se lembrar dele. Que ele conversou com uma samaritana e tal, e enquanto ele estava conversando, isso é motivo para a gente fazer um outro encontro, enquanto ele estava conversando com essa samaritana, os apóstolos estavam indo buscar comida. Estavam indo procurar comida. Vocês lembram também que os apóstolos não carregavam isso com eles, né? Eles viviam de quem os oferecesse, ou até mesmo das coisas silvestres. Quando eles voltaram lá para o poço de Jacó, eles falaram para ele: aqui, trouxe a comida, come. Foi aonde ele falou isso daí. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, eu fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Aqui nós temos dois pontos, dois verbos interessantes, que é cumprir a obra a que ele foi destinado. O título desse 42 aqui é afirmação e ação. Por que não é afirmar e agir? Por que tem que ser afirmação e ação? Porque isso pressupõe a ação implícita. Já afirmação. Agora, o texto vem nos mostrar que esse é um dos maiores problemas que a gente tem. Resumindo, ele vai chegar nesse seguinte ponto. É muito bom, muito fácil de você encontrar, ele diz crentes, não quer dizer evangélico não, ele quer dizer crentes, aqueles que creem, não é? Vamos colocar os cristãos. É muito fácil de encontrar cristãos, né, que batem no peito e dizem assim: pois é, Deus falou, eu resolvo, falou, eu faço, tá tudo certo, eu estou cumprindo direitinho aquilo que Deus falou que é para eu fazer, afinal de contas eu não infringi nenhum dos 10 mandamentos, então eu estou cumprindo exatamente aquilo que eu tinha que vir para fazer. Aí, num determinado momento, aperta o parafuso. Num determinado momento, as coisas fogem do controle. E a gente sabe que na nossa passagem por todas as nossas vidas, é impossível da gente não ter momentos de complicação, momentos complicadores e momentos complicados, não é? A gente perde gente da família, perde amigos, a gente perde saúde, a gente tem complicação financeira, a gente tem um monte de outras coisas que vão se somando, né, a um conjunto que, ao longo do tempo, começa a nos afastar daquilo que a gente tinha acabado de dizer que a gente estava cumprindo, Começa a culpar Deus, né? Começa a achar que onde já se viu, porque isso está acontecendo porque Deus quer, e aí tem 2 fatores: porque Deus quer e aí ele é ruim, ou porque Deus quer e eu estou acomodado. 2 fatores muito importantes que devem ser levados em consideração dentro desse versículo que foi tirado. Por quê? Jesus tinha total noção de tudo que estava acontecendo com ele. Você acha que é fácil você pensar, se o teu pai chegasse para você e dissesse assim: ó, vem cá, eu vou te mandar para um lugar agora, que você vai ficar um tempo, vai ensinar umas coisas, depois eles vão te pegar, vão te bater, vão botar uma coroa de espinho na tua cabeça, vão te crucificar, vão te humilhar pra caramba, e você vai morrer disso daí, esse negócio tudo. É fácil? É bom? Nós temos condição de ouvir isso daí sem dizer, mas não tem chance. Pode ser o pai que for, não tem chance. Então, claro que isso é uma maneira, a gente está sendo bastante rigoroso nisso daí, não tanto para nos comparar a Jesus, mas para nos alertar que o nosso Pai maior, né, nunca vai fazer isso conosco. Ele nunca vai chegar a isso conosco. Jesus veio nessa coisa da missão, mas nós nunca vamos
O pai não vai chegar e vai dizer para nós assim, olha aqui, vem cá, eu vou deixar você, vai acontecer isso assim, que você... Nada disso. A gente sabe que os nossos planejamentos encarnatórios estão muito distantes dessa história toda. No entanto, Jesus sempre disse assim, meu pai não para de trabalhar, assim como eu também. Quer dizer, se ele não para de trabalhar, significa que ele está prestando atenção em nós. Ele está de olho nas coisas que estão acontecendo conosco. É aí que entra a história da afirmação e da ação. Porque a gente afirma, a gente bate na tecla de que a gente é capaz, essa coisa toda, mas na hora de agir, na hora da ação, a gente não concretiza isso daqui. A gente não faz com que essa afirmação tenha de fato o valor que deveria ter. Embora a gente já saiba basicamente quase tudo que foi colocado à nossa disposição. É um drama, porque assim, ó, quer ver como é que a gente está aqui estudando, a gente está, durante toda a nossa existência, a gente está correndo atrás das informações, mas se a gente não praticar, se a gente não agir, não tem valor. Quer ver um exemplo interessante? Vamos supor que eu queira aprender a nadar. Eu preciso aprender a nadar. Aí eu vou lá, pego um tanto de livro, vou na internet, boto no YouTube, um monte de coisa, eu fico catedrático, eu sei tudo sobre natação. Tudo que acontece sobre natação, como é que as coisas se passam, esse negócio todo. Tem chance de você sair nadando? Tem jeito de você sair nadando? Chance até tem. Não tem. Se colocar você lá dentro d'água, o teu bota lá e fala assim, sai nadando. Todo aquele conhecimento que você pegou ali vai te servir de base talvez, mas se você não se jogar na água, em qualquer lugar que seja, se você não se jogar na água, se você não der braçada, se você não aprender, se você não engasgar, se você não afogar uma vez ou outra, se você não perder o fôlego uma vez ou outra, se você não perder o pé uma vez ou outra, se você não ficar morto de cansado, isso você vai só aprender a nadar se isso tudo acontecer com você. Embora o teu conhecimento possa ter sido, você achar que esse conhecimento possa ter sido fundamental para você. Ajuda, não tem dúvida, mas é ali, na hora do vamos ver, que o negócio que a gente se resolve. Com relação às situações do espírito, é basicamente isso. Não basta a gente ter a afirmação de que eu vou nadar. É preciso eu ir nadar. É preciso que eu vá enfrentar a água e saber exatamente o que é que vai me acontecer depois. A gente precisa pegar todas as nossas situações cotidianas, a gente precisa pegar todos os nossos complicadores de vida e transformar isso naquela teoria do aprendizado para nadar. Isso é que vai nos dar a possibilidade de boiar depois. Porque nós somos muito acomodados. O ser encarnado é muito acomodado. Ao menor sinal de perigo, né, ao menor sinal de complicação, a palavra que eu vou usar, não vou usar porque não vai dar certo. Ao menor sinal de perigo, a gente se fecha, para não dizer outra coisa. A gente evita, a gente sai da linha de fogo. Tanto é que grande parte dos complicadores que acontecem no mundo vão por aí. Nem estou falando da nossa realidade, na nossa realidade complexa que a gente está enfrentando agora, né? Estou falando disso tudo que vem ao longo de tanto tempo. E a gente tem, dentro dessa história de afirmar e não agir,
Teve um filósofo uma vez que ele deu uma palestra e ele usou uma analogia extremamente interessante. Ele perguntou qual que é mais fácil de mudar? A crença. Qual que é mais fácil de mudar? A crença ou o hábito? Quem se digna? Eu acho que é a crença. É mais fácil de mudar? Eu acho. E quem acha que é o hábito? Eu acho. Nós vamos chegar a essa conclusão juntos. Quer ver? Um exemplinho interessante. Eu estou precisando perder essa pancinha. Essa barriguinha minha aqui já faz tempo que está me incomodando. Toda semana eu falo, segunda-feira, eu sei que eu vou começar a fazer um regiminho e vou começar a fazer uma caminhada. Toda segunda-feira eu não fiz caminhada hoje e não fiz nem regime, e nem segunda-feira passada, e nem na outra segunda-feira, e nem na outra segunda-feira. Você coloca isso na sua rotina, é uma ideia. Então, pode ser. Aqui é muito mais fácil a gente acreditar que vai fazer determinada coisa do que a gente de fato fazer. Então, os nossos hábitos, a gente pensa que é muito mais fácil de mudar, não é? Mas não é. A nossa crença é mais difícil de mudar, mas é ela que tem que ser mudada para que os nossos hábitos também possam ser mudados. Então nós não vamos ter que chegar numa conclusão de que esse é mais ou de que aquele é menos. Nós temos que pensar que tanto a crença quanto o hábito, eles existem por conta da situação que a gente oferece para a gente. Se nós pensa que esse é um exemplo bobinho, mas pensa no restante das coisas que você vive. Pensa nas outras coisas todas com as quais você passa. É sempre assim. A gente acredita que vai fazer determinada coisa, mas no final das contas não faz. Então a nossa crença precisa ser melhorada. Essa crença, não estou falando de acreditar em Deus, ou em Jesus, ou nos Espíritos, ou qualquer outra coisa. Estou falando na crença das nossas possibilidades. A primeira crença que a gente precisa resolver em todos os setores é a de que eu não tenho possibilidade ou capacidade de melhorar. Que eu sou desse jeito e assim tá bom. Que eu aprendi isso, mas é tão difícil. É tão complicado para mim. Não, é muito duro, é muito custoso de fazer esse negócio. Então, essa crença é a primeira a ser mudada. A segunda crença que a gente precisa mudar é que nós somos falíveis, nós não somos infalíveis. Nós fomos colocados por Deus aqui para que a gente brigasse com a vida que a gente tem, com a necessidade que a gente tem de melhoria, porque nós somos seres necessitados de compreensão, nós somos seres necessitados do amor de Deus, nós somos seres necessitados de colocar em prática todos os ensinamentos que Jesus deixou. Essa crença, tendo essa crença aí, já num primeiro plano, a gente pega essa afirmação, essa ação e esse alimento necessário que se chama amor. Esse alimento necessário que se chama amor, do qual a gente não se alimenta diariamente. Nós nos alimentamos diariamente de uma série de outras coisas que vêm de fora, principalmente. Nós até nos alimentamos de raiva,
nós nos alimentamos de revolta, nós nos alimentamos de fofoca, nós alimentamos tudo isso é alimento que vai engordando o nosso perispírito de uma maneira muito complicada de perder depois. Como qualquer ser obeso, é difícil de perder depois. A primeira coisa que nós precisamos fazer é nos alimentarmos de amor, para que nós possamos colocar em prática toda a nossa afirmação e toda a nossa ação. Como fazer isso daí? Concretizando. Concreto é o quê? É uma coisa dura, né? Não é uma coisa que a gente mantém como base. Concretizando, não é concretando, é concretizando. É pensando, agindo. Agiu, você conseguiu concretizar aquilo que pensou, aquilo que era possível de pensar. É isso que nós tínhamos para tratar hoje.